Uma das queixas principais associadas ao início da gestação é o enjoo matinal. E nesta aula aqui, nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos entender o enjoo matinal na gestante do ponto de vista da medicina chinesa. Então, olha só, o enjoo gestacional, ou seja, o enjoo relacionado à gestação e não qualquer tipo de enjoo, está diretamente relacionado ao desequilíbrio entre sangue e qi do Shongmai, do vaso penetrador, que também é conhecido como mar de sangue, um dos 8 vasos extraordinários que está diretamente ligado ao útero e simultaneamente ao estômago. Então, olhando para o trajeto do Shongmai, ele vai passar e influenciar diretamente o útero. Inclusive, ele tem papel fundamental no ciclo menstrual feminino. Mas, ao mesmo tempo, o Shongmai, ele influencia diretamente o estômago. Inclusive, há um cruzamento entre o Shongmai e o canal do estômago no ponto E30. Então, todo enjoo gestacional tem relação direta com um desequilíbrio ou uma disfunção do Shongmai. Quando a mulher não está gestante, como eu já disse para você, o Shongmai tem papel fundamental no seu ciclo menstrual, porque ele vai influenciar a movimentação do sangue para o útero, para a formação do endométrio, do ponto de vista da medicina ocidental. Então, ele vai influenciar fígado e coração. Fígado, porque ele é responsável por controlar a quantidade de sangue que está em circulação, e também por manter o livre e suave fluxo de Qi em todas as direções, permitindo aí a movimentação do sangue. Lembrando que o sangue é movimentado pelo Qi. O Qi é o comandante do sangue. Além disso, o Shongmai também favorece a movimentação do sangue do coração para o útero, através de um vaso secundário que se chama vaso do útero. Então, mais uma vez aí, existe uma relação direta de influência do Shongmai, que vai ter uma movimentação para baixo, descendente. Agora, quando há gestação, ou seja, quando há fecundação, formação de um embrião, este embrião faz a nidação, ou seja, ele gruda na parede do útero, no endométrio, todo esse processo, ele precisa ser alterado. Porque a partir do momento que eu tenho uma gestação acontecendo, é preciso nutrir o feto e promover a formação das suas estruturas. Então, o que acontece? Para que isso seja possível, ocorrem várias mudanças no Shongmai, Renmai e Dumai. Ou seja, vaso penetrador, o vaso concepção e o vaso governador. A partir do momento que há uma gestação, o sangue, a essência e o yang do rim são desviados da sua circulação normal, da fisiologia normal, para ir para o útero, com o objetivo de nutrir o feto e promover a formação das suas estruturas. Isso acontece de forma mais intensa até o 3º mês de gestação. Por quê? No final do 3º mês, no final das 12 semanas de gestação, este feto já está formado. Ele já tem os dedos, ele já tem as suas estruturas e também os seus órgãos e vísceras formados. A partir de então, é só crescer. Mas neste momento inicial, é preciso promover a formação. Então, vai muito mais sangue, muito mais essência e muito mais função para isso. É justamente por isso que o enjoo matinal ele acontece principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Quando acaba esse processo mais intenso de formação do feto, toda essa quantidade de sangue, essência e yang do rim voltam parcialmente à sua circulação normal e toda esta condição se normaliza. Então, a medicina chinesa entende que este enjoo acontece de forma mais constante até o 3º mês por conta desta necessidade aí de nutrição e promoção da formação das estruturas do bebê. Obviamente, existem mulheres que têm o enjoo aí ao longo de toda a sua gestação e, claro, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso.
É importante que você entenda que neste processo inicial da gestação, a essência e o sangue do Chong Mai são desviados para nutrir o feto. Eu não tenho mais esse movimento de formação do endométrio. Por quê? Ele está ali, ele não foi eliminado na menstruação. Então, o ciclo menstrual, ele para durante a gestação. E aí o Chong Mai também vai ficar travado. Ele não vai ter mais o seu movimento adequado. Além disso, para nutrir o feto, para promover a formação das estruturas, pensando tanto em forma quanto em função, o sangue é o yang do rim, que vai ali ter essa capacidade, essa função de trazer a função para a formação daquele ser que está ali, daquele feto, ou seja, pegar a forma e colocar no lugar, fazer acontecer direitinho, tornam-se deficientes. Então, toda gestação ela vai levar a uma deficiência de sangue e yang do rim. Por quê? O foco passa a ser um só. E o restante do corpo vai ficar sem. E aí o que acontece? O sangue ancora o Qi. Nós temos o Qi aí como algo imaterial, como algo de característica yang, que tende ao alto. E aí, se eu não tenho mais este sangue, se ele está deficiente por conta deste processo de formação do feto, o sangue não mais ancora o Qi fica agitado, ele se rebela, ele vai para cima. E ele vai afetar diretamente o estômago e o tórax, que são as estruturas que estão acima do útero. Então, o útero está lá no aquecedor inferior. Acima nós vamos ter estômago, baço, nós vamos ter lá no aquecedor superior o pulmão, o coração e tudo mais. Só que quem é mais afetado dentro desse processo é o estômago e o tórax. É justamente por isso que no início da gestação a mulher se queixa de enjoo e dor de extensão mamária. Então, é uma alteração no movimento do Qi por conta desta deficiência de sangue, porque este sangue está focado agora na formação do feto. Mas não é só isso. A gente tem que olhar também para o Chong Mai. O Chong Mai ele perde o seu papel, porque o papel dele é no ciclo menstrual. Então, forma endométrio, libera endométrio, forma endométrio, libera endométrio, e agora está tudo formado ali, há uma massa em formação no aquecedor inferior, e o Chong Mai realmente ele fica ali sem saber o que fazer, ele fica sem função. Então, o que, que vai acontecer? O Chong Mai ele também vai ter o seu Qi perdido. Lembrando que numa situação fisiológica, o Qi do Chong Mai vai para baixo, mas agora não faz sentido mais ter esse movimento. Então, ele começa a subir. Só que o Chong Mai está conectado ao canal do estômago em E30. E aí, a subida do Qi, do Chong Mai, faz com que também aconteça a inversão do Qi do estômago. Condição fisiológica, o Qi do estômago desce. Uma condição patológica, o Qi do estômago sobe. E aí, o Qi do estômago começa a subir e essa gestante começa a sentir enjoo e vômito. Mas ainda existe uma outra condição que vai piorar ainda mais este enjoo matinal. Quando há estagnação do Qi do fígado ou calor no fígado, este mecanismo fica ainda pior. Por quê? O calor tende ao alto. Então, se o calor tende ao alto, ele se une ao Qi do Chong Mai que ficou perdido e começou a subir. Ele se une ao Qi do estômago que está subindo ao invés de descer. A manifestação de vômito e de náusea dessa gestante vai ser muito mais intensa, muito maior. É aquela gestante que come e vomita e não consegue manter nada no estômago. É o quadro aí de vômito grave após se alimentar. Inclusive, existem gestantes que precisam ir para o hospital fazer outro tipo de nutrição, porque elas perdem muito peso e ficam bastante deficientes. A estagnação do Qi do fígado prejudica o livre fluxo. Então, imagina só, eu tenho Qi subindo, e aí eu tenho algo que impede esse movimento ou algo que está ali no meio do caminho impedindo. Piora ainda mais a condição. Então, esse movimento ascendente vai se tornar ainda maior e, como eu disse para você, são os casos mais graves associados a enjoo matinal. Lembrando que estagnação do Qi do fígado tem causa emocional, que pode ter ali um início na própria gestação, com as emoções relacionadas à gestação, ou então ser aí relacionadas a emoções antes da gestação.
Por isso que é muito importante, do ponto de vista da medicina chinesa, a mulher que queira engravidar, passar por um processo de tratamento para harmonizar, para tentar chegar ao máximo ao equilíbrio dinâmico entre yin e yang, harmonia nas funções dos órgãos e livre e suave fluxo de qi, porque assim ela não vai sofrer tanto durante a gestação, nem com enjoo e nem com outros sinais e sintomas aí que possam acontecer. Ainda, dentro desse quadro todo, existe mais um detalhe que vai piorar, que é a deficiência prévia do Qi do estômago e do baço. Então, numa situação fisiológica, o Qi do baço sobe para que o Qi do estômago desça. Um força o outro no seu movimento. Só que, se eu já tenho uma fragilidade neste processo, e o calor vem, e este movimento do Qi para cima vem, é muito mais fácil que esta manifestação seja mais intensa. Então, quando há uma deficiência prévia do Qi do estômago e do baço, nós vamos ter aí uma condição maior de enjoo e náusea associada ao início da gestação. Agora, se há presença de umidade no aquecedor médio, ou seja, esta gestante já não conseguia ter um baço capaz de transformar fluidos corporais, então teve ali uma umidade, aí a náusea é intensa. É aquela gestante que tem náusea 24 horas por dia, porque a umidade bloqueia este processo. Ela é levada junto com esta movimentação do Qi para o alto e ela acaba bloqueando aqui toda a região de aquecedor médio, aquecedor superior. Então, dá a sensação de bolo na garganta, náusea o tempo inteiro, aquela condição que parece que tem algo pesado no tórax, opressão torácica e assim por diante. Um detalhe interessante é que a medicina chinesa vai explicar por que o enjoo matinal acontece principalmente no período da manhã. Afinal de contas, é enjoo matinal. Olha só, de acordo com Yin e Yang, quando a gente olha aí para o Tai Chi, o símbolo do Yin e do Yang, a gente tem que o período da manhã é o período de crescimento do Yang. Então, é um período onde o Yang vai ficar mais ativo e o Yang, por ter esta característica, tende ao alto. Então, é o momento do dia onde o Yang está mais ativo. E, claro, se eu já tenho uma inversão do Qi causada por problemas no Chão Mai, associadas lá à estagnação do Qi, deficiência do Qi do baço e do estômago, esse processo se torna mais intenso de manhã, porque o Yang está mais ativado. É justamente por isso que os enjoos e vômitos na gestação costumam acontecer de manhã. Além disso, olhando para relógio biológico, das 7 às 9 horas da manhã é o horário de maior fluxo de Qi no canal do estômago. Eu tenho mais Qi no canal do estômago, só que ele está invertido. Ao invés de descer, ele está subindo muito neste momento. Então, é por isso que essa manifestação acontece muito mais no período da manhã do que no restante do dia. Lembrando que, claro, tem gestantes que passam as 24 horas aí vomitando e com náusea, e dentro desse processo a gente tem que entender por que não fica só de manhã, por que continua acontecendo ao longo do dia. E dentro desse quadro todo, nós temos uma grande parte das gestantes que melhoram os seus sinais e sintomas relacionados a enjoo depois que passa das 12 semanas de gestação. Outras gestantes, não. Elas vão permanecer com enjoo e náusea, vômito, durante toda a gestação. Isso tem um nome na medicina ocidental, que se chama hiperemese gravidícia, que está relacionada, do ponto de vista da medicina chinesa, com padrões prévios, situações e mecanismos patológicos que ela tinha antes de engravidar e que piorou ainda mais este problema de desarmonia entre Qi e sangue do Chão Mai e também as alterações do Rei Mai, do próprio Chão Mai e do Mai. Então, se ela tinha ali uma patologia prévia, um mecanismo prévio, todo esse processo fica mais prejudicado e mais intenso. Especialmente aqui, a estagnação do Qi do fígado, calor no fígado e calor no estômago. Por quê? Nós temos um quadro de estagnação e calor que favorece o bloqueio e a formação de calor, no caso da estagnação do Qi do fígado, e o próprio calor no fígado ou no estômago já facilitam e estimulam a subida do Qi.
Então, passando os 3 meses de gestação, por mais que tenha voltado ao normal a fisiologia, esse movimento ainda continua sendo muito intenso. Então, esse mecanismo da inversão do Qi do estômago continua mantido, mesmo após o retorno do equilíbrio relativo do Shou Mai, Ren Mai e do Mai. Então, é assim que a medicina chinesa vai explicar aquelas gestantes que têm náusea, vômito, enjoo durante toda a gestação. Está associado a um padrão prévio, normalmente associado à estagnação do Qi ou calor. De forma geral, quando a gente olha para esta gestante com enjoo, vômito, náusea, a gente precisa fazer aí a primeira diferenciação, entender as questões gerais associadas ao mecanismo. Então, quando a gestante ela fala que ela vomita logo após alimentar-se, a gente vai pensar em calor por excesso. Então, claro, vai ter a inversão lá do Qi do Shou Mai, vai afetar o estômago, só que se eu tiver um calor, a tendência de subida é muito maior. Então, ela come, vomita. Por quê? O Qi do estômago não desce nem um pouquinho, ele só sobe, e sobe de forma intensa. Quando ela vomita depois aí de alimentar-se, e o vômito é líquido e diluído, indica frio por deficiência, ou seja, deficiência do Qi, deficiência do Yang, que não foi capaz de fazer a transformação e movimentar estômago para baixo, baço para cima, pensando nas funções dos órgãos, do órgão e da víscera. Vômito com ânsia e eructação, ou seja, arroto, é estagnação do Qi, especialmente do fígado. Então, o caminho está bloqueado. Tem dificuldade de descer? Tem, mas ainda consegue descer um pouquinho. Aí eu vou ter ânsia e eu vou ter o arroto. Náusea leve, entende-se que há uma deficiência do Qi do estômago. Ainda há um movimento para baixo, porém ele é fraco. Então, tem o Shou Mai alterado, mas não houve ali uma grande alteração no Qi do estômago. Vômito azedo leva a indicar aí estagnação do Qi do fígado e vômito amargo, calor no estômago e fígado. O que acontece no vômito amargo? Vai consumir a bile vai subir em forma de vapor, condensar na região aqui da garganta. Quando sai o vômito, a gestante ela vai sentir o gosto amargo. Tratamento geral de enjoo matinal na gestação deve ser baseado em acalmar o Shou Mai. Lembra que ele ficou perdido? Porque o sangue desceu, mas agora não precisa mais ter esse movimento porque não tem ciclo menstrual. Então, a gente tem que acalmar o Shou Mai. Dominar o Qi rebelde. Tem questão severa de estômago? Dominar o Qi do estômago. Dominar o Qi do Shou Mai. Harmonizar o estômago, equilibrar o estômago, para que ele tenha a capacidade de manter o seu movimento do Qi para baixo. Cessar vômitos, lembrando que o vômito ele não é bom, nem do ponto de vista da medicina ocidental, nem do ponto de vista da medicina chinesa, porque prejudica a nutrição geral e também a formação de fluidos corporais, e resolver padrões prévios. Gestante pode ser tratada sim com acupuntura e medicina chinesa. Podemos atuar em qualquer tipo de padrão que esta mulher apresente, antes, durante e depois da gestação. Então, além de tratar o enjoo, eu preciso resolver padrões prévios. Por quê? Resolvendo padrões prévios, especialmente depois do 3º mês, ela vai ter uma gestação tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência. Pensando aí em pontos principais, nós temos VC12, ponto mu do estômago, agulhamento para baixo, para estimular a movimentação do Qi do estômago para baixo. Aqui nós vamos harmonizar, nem tonificar muito, nem trazer muito Qi, porque já está comprometido ali a movimentação, e nem dispersar muito, porque nós ainda precisamos de nutrição que vem do estômago, lembrando que está sendo formado um outro ser. E36, ponto terra de canal terra, fortalece o centro, em tonificação. O pericárdio 6, ele é um ponto empírico para enjoo na gestação. Inclusive, existem algumas pulseiras vendidas que tem como se fosse uma bolinha que fica o tempo inteiro pressionando o pericárdio 6 para que a mulher não sinta enjoo. Nós estamos falando aqui do ponto luô do canal do pericárdio, e o trajeto do canal do pericárdio passa pelos 3 aquecedores. Então, ele vai influenciar
a região. Aqui, a gente pode utilizar o pericárdio 6 em dispersão para promover a movimentação e ajudar aí a trazer o Ti para o seu movimento normal, que é para baixo. Baço 4 vai trabalhar diretamente o Chon Mai. Então, ele vai ajudar a acalmar o Chon Mai, fazer com que o Chon Mai volte a ter ali o seu movimento fisiológico. VC17 e VC13 são dois pontos que vão atuar em conjunto para facilitar a descendência do Ti do estômago, ou seja, resolver aí o enjoo, o vômito, a náusea. Então, esses dois pontos aí agulhados para baixo, num leve movimento, uma leve manipulação de dispersão, para ajudar na descida daquilo que está subindo. Cuidado, não é uma dispersão forte, é apenas uma leve dispersão ali. 3 ou 4 manipulações na agulha já basta. Falando em síndromes associadas a enjoo matinal, nós temos 6 síndromes principais. Então, deficiência do Ti do estômago e baço, deficiência do Yin do estômago, estagnação do Ti do fígado, calor no estômago, mucosidade no aquecedor médio e deficiência do Ti do coração. São síndromes prévias que vão favorecer a presença do enjoo matinal. Lembrando que se a mulher é saudável, mesmo com esta falta de movimentação do Chon Mai, ele fica perdido, mesmo assim, ela vai ter um quadro ou de nenhum enjoo ou de enjoos muito leves e que ela vai levar aí de uma forma bastante tranquila. Se torna patológico quando começa a causar sofrimento. Isso é a visão de doença, inclusive, na medicina chinesa. Vamos estudar, então, cada uma dessas síndromes, entender quais são as características de enjoo para favorecer a diferenciação na prática clínica. Vamos falar sobre princípio de tratamento e pontos que possam ser utilizados. Então, vamos começar com uma deficiência de Ti do estômago e do baço, normalmente que vem de uma alimentação inadequada, que leva à falta de formação do Ti, que, claro, vai prejudicar as funções tanto do baço quanto do estômago. Aqui, a gente vai ter um enjoo matinal leve e náusea sem vômito ou vômito com os líquidos diluídos. Mas é algo leve que vai acontecer ali 1, 2 vezes durante a manhã, passou da manhã, ficou super bem o restante do dia. Essa paciente vai apresentar muito cansaço, sensação de frio, porque falta Ti, falta atividade, falta aquecimento, falta de apetite e também pode se sentir deprimida, porque não tem Ti. O pulso dela será fraco e a língua pálida e úmida, indicando que não está tendo função, não está tendo transformação. Princípio de tratamento aqui: fortalecer o estômago, tonificar o baço, harmonizar o estômago e aquecer o aquecedor médio. Vamos utilizar E36, ponto terra de canal terra, VC12, desses dois pontos em tonificação para melhorar a função. VC13, nós vamos agulhar para baixo, para ajudar a diminuir a náusea associada aí a esta condição. Pericárdio 6 em dispersão, para ajudar aí no enjoo, náusea também. Bexiga 20, bexiga 21, pontos tio-dorsais, que vão fortalecer as funções tanto do estômago quanto do baço. Segunda síndrome aqui, que é muito comum, é a deficiência do Yin do estômago. O Yin do estômago é o líquido que está dentro do estômago e que vai favorecer ou permitir a quebra dos alimentos, ou seja, a digestão. É a panela de macarrão, que vai cozinhar macarrão, que precisa ter água. Se você tentar cozinhar 1 quilo de macarrão em 100 ml de água, não vai dar certo. É o que acontece aqui. Então, falta este líquido do estômago que vai se manifestar aí de uma forma bastante específica. Olha só, vou ter aqui enjoo matinal leve, náusea, a boca é seca, ao mesmo tempo não tem desejo de beber ou beber em pequenos goles. Falta Yin nesse processo. E há também falta de apetite. Lembrando que a deficiência do Yin do estômago vem aí da falha do baço em transformar fluidos corporais. Então, a gente pode entender que ela é uma evolução da síndrome anterior que nós falamos. Pulso aqui é flutuante e vazio, porque falta Yin, não tem Yin para ancorar, e a língua é sem saburra, com fissura ao centro. Com o passar do tempo, essa deficiência do Yin do estômago começa a gerar calor por deficiência. Aí essa gestante vai ter muita azia, queimação,
refluxo, a língua se torna mais vermelha e o pulso se torna mais rápido. Princípios de tratamento: nutrir o do estômago, corrigir o do estômago, que está com problemas de acordo aí com este mecanismo da gestação, e cessar a náusea. Sugestão de pontos aqui: E36, VC12, são pontos que vão fortalecer a função do baço, lembrando que é ele quem transforma os líquidos ingeridos em fluidos corporais que vão compor o do estômago, o líquido do estômago. Baço 6, que vai influenciar o de forma geral, pensando em baço, rim e fígado, então ele vai nutrir o ele vai ajudar neste processo todo. E 44, se tiver manifestação de calor, azia, queimação, refluxo, aí a gente usa o E44. E 21, ele atua diretamente no do estômago e também corrige a movimentação do do estômago, e o pericárdio 6 aí como ponto distal, mas que vai ter uma grande influência na náusea associada a esta condição. A próxima é a estagnação do do fígado, muito comum entre as gestantes aí por questões emocionais. Inclusive, os hormônios da gestação, elas acabam gerando aí alterações emocionais ou uma diminuição no limiar do aceitável para aquilo que é inaceitável. Aí a gestante chora, fica irritada, briga com todo mundo, e na visão da medicina chinesa, isso é estagnação do do fígado. Então, aqui, o que ela vai ter? Um enjoo matinal com ânsia, arroto, bastante arroto. O vômito tem aí um gosto azedo, então ela vai relatar: eu vomito e aí eu sinto um gostinho de azedo na boca. Tem distensão abdominal, porque está tudo estagnado, e muita variação de humor. É o choro, a irritabilidade, ama, odeia e assim por diante. A língua pode ser levemente vermelha nas laterais e o pulso encorda. Quando essa condição não é resolvida, a gestante passa toda a gestação com essa variação de humor. Chega um ponto que quem convive com ela fica com bastante dificuldade, porque realmente é uma alteração de humor aí muito rápida. Muito bom, muito bonito, agora não gosto mais. Então, isso tem relação com estagnação do do fígado e é possível de ser tratado com medicina chinesa. Princípio de tratamento aqui: acalmar o fígado, movimentar o resolver estagnação, harmonizar o estômago, dominar o rebelde e cessar vômito, enjoo e náusea. Sugestão de pontos: F14, ponto mudo, fígado. Então, vai atuar para restaurar funções originais. VB34, em tonificação, também vai ajudar neste processo. Então, qual é a principal função do fígado? Manter o livre e suave fluxo em todas as direções. Se eu tenho estagnação, eu tenho que trazer de volta esta função. Ao mesmo tempo, eu vou usar o VC12 para fortalecer o centro, pensando aí na manifestação de enjoo. VC13 agulhado para baixo, pericárdio 6 em dispersão para ajudar a resolver o enjoo, já expliquei para você. O TA6 é um ponto que movimenta muito bem, então ele traz de volta aí o livre suave fluxo de Qi, uma dispersão leve. E34 é ponto Xi do canal do estômago, então também resolve a estagnação, e o R21 ajudando a mobilizar o Qi do estômago para baixo. Próxima é calor no estômago, que pode vir aí de uma condição prévia, por exemplo, o excesso de alimentação, de uso de alimentos quentes, por exemplo, pimenta, bebida alcoólica e tudo mais, ou pode vir aí dentro de um mecanismo que pode começar com uma estagnação do do fígado, que gera calor no fígado, que acaba atingindo o estômago também. Nesse caso aqui, nós vamos ter o enjoo matinal que persiste por mais de 3 meses. É aquela gestante que está lá na 40ª semana de gestação e ainda tem enjoo. Tem relação direta com o calor. Nesse caso, o vômito acontece logo após a alimentação. Não chega nem a ter digestão. Ela come e vomita, come e vomita, come e vomita de uma forma muito intensa. Há muita sede também por conta desse calor e hemorragia gengival, inflamação, problema nos dentes, tudo isso vai acontecer por conta do calor. Lembrando que estômago é yang yin, faz par com o intestino grosso e são dois canais que vão influenciar diretamente a arcada dentária. Por isso que gestante aí tem muita dor de dente, muito problema nos dentes. Pulso é rápido e transbordante, indicando um padrão de calor. A língua é vermelha com saburra amarela ao centro. Princípio de tratamento: limpar calor no estômago, harmonizar o estômago,
e cessar o vômito, que aqui é bastante intenso. Então, pontos. E44. E44, segundo ponto distal do canal do estômago, tem característica de limpar calor, dispersão, porque eu quero eliminar. O VC11, ele é um ponto que vai ajudar a mobilizar o Ti na região e descender o Ti do estômago. Então, agulhamento dele para baixo. Assim como o E21, que também vai ajudar neste movimento. Pericárdio 6, então ele vai ser em dispersão para ajudar a resolver a náusea, e você já entendeu por quê, porque ele é ponto no O, o trajeto interno do canal do pericárdio e assim por diante. E o pericárdio 3 para trazer aí água para o calor. Então, nós temos uma relação pericárdio-fígado, e aí, dentro do aquecedor médio, nós temos fígado e estômago, livre e suave fluxo de Ti, ou a falta dele. Então, o pericárdio 3 acaba sendo um ponto empírico interessante aí, nesse caso de calor no estômago. Podemos ter também mucosidade no aquecedor médio. Então, é aquela gestante que já tinha uma umidade no aquecedor médio, e dentro desse processo, a umidade se transformou em mucosidade. Algo muito mais intenso, mais denso, mais pegajoso e de difícil eliminação. Aqui ela vai ter enjoo matinal, vômito profuso, muito vômito, de líquidos claros e muco. Então, olhando para o vômito, não tem pedaço de alimento, porque caiu no estômago e voltou igual no calor no estômago. Aqui, o que ela vomita é esse excesso de mucosidade no aquecedor médio. Ao mesmo tempo, esse movimento do Ti para cima vai levar este muco para a região de tórax. Então, ela vai ter uma sensação muito grande de opressão no tórax e também tontura. Por quê? A mucosidade vai impedir a chegada de Ti sangue no alto, e aí vai se manifestar como tontura. Pulso é escorregadio e a língua é inchada, com saburra grossa e pegajosa ao centro, indicando aí a presença de mucosidade. Princípio de tratamento: eliminar a mucosidade, harmonizar o estômago, dominar o Ti rebelde e tonificar o baço. Lembrando que tudo isso começa porque o baço não transforma fluido corporal, dá origem à umidade, e esta umidade se transforma em mucosidade. Então, pontos. E40, em dispersão, elimina umidade e mucosidade. Baço 9, você pode utilizá-lo em tonificação como ponto mar do canal do baço, que vai estimular as funções do baço. VC12 e VC13, direcionando o Ti do estômago para baixo e fortalecendo o estômago também. E21, ajudando nesse processo. R21 também é um ponto interessante, porque vai atuar diretamente no Tongmai e vai ajudar nesse processo de descendência também, e, claro, a eliminação dessa mucosidade. Pericárdio 6 e VC9, que atua diretamente no processo de formação e circulação dos fluidos corporais, evitando a formação de umidade, que dá origem a este mecanismo. Para finalizar, vamos falar de deficiência do Ti do coração. Então, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai ter enjoo matinal. Lembrando que o Ti do estômago também precisa descer. E aí, quando eu tenho uma deficiência de Ti, ele meio que vai ficar estagnado. Não vai ter a função de movimentar o sangue. Além disso, ela vai ter palpitações, uma ansiedade muito grande e depressão. O pulso é vazio e a língua é pálida. Princípio de tratamento: tonificar o coração, acalmar a mente, muito importante, porque esta é a gestante depressiva, fortalecer o centro para promover a formação do Ti e cessar o enjoo. Então, pontos: C5, ponto LUO do canal do coração, vai atuar diretamente sobre a função do coração, reduzindo aí a ansiedade, a depressão e ajudando na movimentação do Ti. Bexiga 15, fortalecendo o coração, ponto Chu dorsal. Pericárdio 6, atuando diretamente sobre o enjoo, a náusea, o vômito. VC14, ele é ponto mu do coração e, ao mesmo tempo, quando a gente agulha ele para baixo, a gente estimula a movimentação do Ti para baixo. Então, é um ponto que, sim, deve estar nesta combinação. O E36, para fortalecer o centro, promover a formação do Ti, e o VC6, para trazer o pouco de Ti que tem para ajudar na função. Lembrando que o VC6 também vai aquecer o aquecedor médio e favorecer a função de baço e estômago. Para finalizar esta aula sobre enjoo matinal na gestação, é muito importante destacar que a gestação
É um momento muito especial na vida de uma mulher. E ela não deve, não merece e não precisa sofrer neste processo. A medicina chinesa pode ajudar a passar por este processo de forma equilibrada e saudável, pensando em resolver enjoo matinal, distensão mamária, as dores associadas à gestação, favorecendo o trabalho de parto e assim por diante. Então, sim, gestante pode ser atendida com medicina chinesa, pode ser atendida com acupuntura. E isso vai fazer muito bem a ela, porque ela vai ter um momento muito especial e vai passar por ele de forma tranquila, vivenciando cada pedacinho desta gestação da melhor forma possível. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que essas informações sejam úteis aí para a sua prática clínica. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui do Aprendiz de Medicina Chinesa. Até lá, tchau, tchau.